Hoje nós vamos concorrer, não sei se está alto demais para vocês, baixar um pouco. Hoje nós vamos conversar com vocês a continuação das nossas avaliações no sermão que Pedro pregou em Jerusalém naquele dia de Pentecostes. E o nosso texto de hoje está em Atos capítulo 2, versículo de número 37 até o 41. Muitos crentes têm dificuldades de explicar para outros como é realmente os passos que devem ser dados para que uma pessoa possa usufruir das bênçãos e das graças de Deus. Pergunte para você mesmo: se um amigo ou amiga sua não cristão chegasse para você e dissesse o seguinte: me mostre na sua Bíblia o que eu tenho que fazer para receber a salvação que Jesus Cristo dá, você seria capaz disso? A maioria dos crentes diria assim: olha, eu não sei não, mas meu pastor sabe. E ele pode ir na tua casa. Mas você acha que essa é a postura correta? Claro que não. O apóstolo Pedro, depois quando ele escreveu a carta para as igrejas, ele diz que nós precisamos aprender a dar explicação e razão da fé que nós temos. A conversa que eu vou ter com vocês hoje sobre as Escrituras vai lhe ajudar nesses 4 versículos a apresentar pelo menos 4 passos que levam ou que antecede uma pessoa a colocar a sua vida nas mãos de Deus. Então vamos levar os nossos olhos para a Escritura, em Atos capítulo 2, versículo de número 37. Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão ou perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe e para todos aqueles a quem o Senhor chamar, aqueles que estão perto e ainda aqueles que estão longe, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar. Bondoso, amado Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Tu que recebe a nossa adoração nesta noite, agora nós te pedimos a bênção de, pelo Teu Espírito, sermos instruídos, sermos ensinados a olhar da
tua palavra, aprender com ela e entender que ela se dirige a mim como orientação, como ensinamento, como regra. E este é o caminho que o Senhor traçou para nós. E que nessa noite nós saiamos daqui, ó Deus, com uma nova perspectiva da responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós, o teu povo. Ajuda-nos, Senhor, e recebe o nosso louvor e o desejo que temos de te conhecer mais. Em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, o pastor Daniel falou que a mensagem do Evangelho tem duas notícias. Estão lembrados? Uma boa e outra ruim. Qual foi a notícia ruim? Digamos assim. É a denúncia do pecado e as consequências que esse pecado gera. A notícia boa é que Cristo veio e morreu para perdoar os nossos pecados e nos livrar da condenação e da ira de Deus. Nós temos que ter em mente o que aconteceu antes deste versículo de número 37 para você entender adequadamente o que a Bíblia está ensinando. Porque o texto começa dizendo: quando ouviram isto, e a pergunta é: ouviram o quê? O que aconteceu? Relembrando rapidamente, no dia de Pentecostes, ou como eu falei na última vez que pregamos aqui, o primeiro dia depois de 7 semanas da Páscoa, daí o nome Pentecostes, ou 50º dia, e era um domingo, e a igreja estava reunida, o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos, eles estavam provavelmente no templo, e naquele momento houve uma manifestação sobrenatural do Espírito de Deus, como que línguas de fogo na cabeça deles, e eles falavam de uma maneira que todos os outros que estavam ali, judeus de várias nacionalidades, nascidos em vários outros lugares, que haviam vindo para Jerusalém celebrar a Páscoa e também o Pentecostes, ouviram aqueles irmãos falarem nas suas próprias línguas as maravilhas de Deus. E aí Pedro toma a palavra e começa a pregar, irmãos. E 4 coisas se destacam como consequência. A primeira delas é a consciência e a angústia que o pecado gera. Notem que para entender adequadamente o que aconteceu, é necessário que você traga na sua mente as últimas palavras do apóstolo Pedro. Acompanhe, versículo 34 e 35 e o 36. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu creio que agora você tem condições de entender qual foi o processo que tomou conta daquelas pessoas. Há 50 dias atrás, Jesus Cristo ressuscitava. E há 48 dias atrás, ele havia sido crucificado e havia sido o próprio povo judeu, quando Pilatos disse: vocês querem escolher quem que eu solte? Barrabás, um ladrão
conhecido e assaltante, criminoso entre vocês, ou esse Jesus Cristo? E a multidão gritou: Barrabás. E Pilatos perguntou: e o que eu devo fazer desse Jesus chamado Cristo? E a multidão gritou: crucificam, crucificam, crucificam. Então, quando Pedro expõe nas Escrituras que Jesus Cristo era o Messias prometido, o Filho de Deus, e que ele agora estava sentado do lado direito de Deus com todo o poder, e que Deus havia agora dito que colocaria debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, e Pedro diz: fique certo, casa de Israel, este que vocês crucificaram é o Cristo Senhor. Para a gente um aleluia, para aqueles um tremer nas bases. Deus nos colocou como quê? Como capacho debaixo dos pés deles. Nós crucificamos o Messias. Deus mandou o seu filho e nós matamos. E eles tomaram consciência do que fizeram. E é por isso que o texto no capítulo 20, do versículo 27, agora faz mais sentido. Olhe para ele, diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. Essa tradução literalmente seria coração apertado. Ficaram angustiados. Nós somos os responsáveis pela crucificação do Messias. E a pergunta foi: o que é que nós vamos fazer? O que é que nós fazemos agora? Irmãos, essa é a primeira característica de uma pessoa que toma conhecimento do que realmente o pecado produz. Há uma grande diferença entre aquelas pessoas que têm o coração endurecido. Eu vou dar um exemplo para vocês bem claro. Quando pastoreávamos a igreja de Casa Caiada, tinha uma senhora lá, ela era médica, e uma amiga dela foi assaltada. Soubemos disso a partir dessa irmã, que era médica da igreja. E essa outra colega dela, que era médica, foi assaltada e ela ela entrou no carro, saindo do seu consultório, acendeu a luz interna e foi dar alguns retoques, coisa que as mulheres gostam de fazer com o retrovisor do carro. E quando ela estava fazendo isso, um homem apareceu, botou um revólver, bateu no vidro e disse: saia. E ela já saiu chorando, e ele disse: não precisa chorar, não vou fazer nada com a senhora. E a mulher continuou chorando, a médica chorando, o ladrão entrou no carro, a mulher chorando. Aí o ladrão saiu do carro, olhou para a mulher e disse assim: dona, não chore não, Deus vai lhe dar outro, viu? Aí entrou no carro e levou. Ladrão consolador. Eu estou mostrando para vocês o que é uma consciência já caracterizada, já cauterizada pelo pecado. Percebe? Faz e não acusa mais, não pesa mais, e chega a tomar atitudes que a gente diz assim: isso é inconcebível. Essa não é a realidade que a gente tem de consciência de pecado.
E muita gente diz assim, uma pessoa vai, o sinal está vermelho, ela passa. Novamente, lá na frente, o sinal está vermelho, ela para. Aí a pessoa diz assim, o que houve? Estava ao seu lado, lá o sinal estava vermelho, você passou. Agora, o sinal está vermelho, você parou. Por quê? Diz assim, você não viu o guarda ali não, foi? Você entendeu? Eu sei que é errado. E minha questão é que não vejam. Se não verem o que eu estou fazendo, não tem problema. Estes homens não estavam nessa simples consciência do que é bom e do que é ruim. Será que o ladrão não sabe o que é errado? Sabe sim, basta você roubar ele. Se você roubar um ladrão, ele vai ficar chateado, vai tentar até matar quem lhe roubou. Mas não era isso que estava acontecendo. Aqueles homens perceberam, ou aquelas pessoas de Jerusalém perceberam, que o que eles haviam feito era contra o dono da vida. Era contra o Senhor Deus, que eles sabiam que havia criado os céus e a terra. E contra o Filho de Deus, eles haviam cometido um pecado. E aí eles perceberam claramente que não sabiam o que devia fazer. A resposta de Pedro, queridos, vem como um machado muito forte, que derrubou toda a estabilidade da religião judaica. Pedro deixou muito claro que sacrifícios ou rituais que eram praticados pela lei eram incapazes de resolver o problema que aquelas pessoas haviam praticado, porque haviam rejeitado a maior graça que Deus havia enviado para nós, Jesus Cristo. Eles reconheceram que eram aqueles que provocaram a morte do Messias. Por isso, ficaram angustiados de coração. Essa é a primeira coisa. Quando tomamos realmente a consciência de que o nosso pecado é contra o Deus eterno, Senhor de tudo e todos, vai haver no nosso coração, ou vai haver no coração daquela pessoa que tomou essa consciência, pelo menos um senso de que está numa situação muito grave e que não tem condições de trazer solução por si mesma. E aí eles perguntaram, o que é que nós devemos fazer? A resposta de Pedro nos ensina que esta consciência não é suficiente para que a salvação tenha os seus efeitos na vida de uma pessoa. Ou seja, não basta uma pessoa saber que é pecadora, e isso já é suficiente para esta pessoa ter os efeitos da graça de Deus na vida dela. É necessário. Porque quando você conversa com alguém que se diz, eu não sou muito ruim não, eu sou uma boa pessoa, essa pessoa ainda não entendeu a gravidade do que o pecado produz e significa. Mas Pedro vai mais adiante e ele destrói qualquer ideia de que o que Deus espera de nós é algo tipo lamento ou remorso pelo erro cometido. Pedro diz, o que é que vocês precisam fazer? Se arrependam. A palavra arrependimento, isso está no versículo de número 38, ela tem um significado muito interessante e que eu falei um pouquinho dele aqui com as crianças. A palavra literalmente significa mudança de mente.
mudança de atitude. É como que você tomou um caminho para ir em um determinado lugar e você percebe que aquele caminho é errado. Ao invés de persistir no caminho para tentar resolver lá na frente, você muda de direção e volta em busca de consertar o erro para chegar aonde eu errei e poder tomar o caminho certo. Literalmente, arrependimento é isso. Então, tem uma pergunta a ser feita. Não basta pedir perdão a Deus pelos erros que eu cometi e está tudo resolvido? Não. Como assim? Eu pensei que era isto. Não. A Bíblia diz que arrependimento é mais do que confissão. A Bíblia diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcançará a misericórdia do Senhor. No Salmo 32, que o presbítero Pedro leu nesta noite. Não adianta você confessar e continuar. Não houve arrependimento. O arrependimento implica em confessar e não mais fazer. E tem mais um outro passo. Este é o relacionamento vertical que eu estou resolvendo. Eu confessei o meu pecado a Deus, estou pedindo perdão e estou dizendo a Ele que não vou fazer mais. Mas há um outro caso na Bíblia que eu quero que você entenda como Jesus Cristo falou. E o que Ele disse, o que nós aprendemos para incluir nessa questão do arrependimento. O nome do homem é Zaqueu. Ele era publicano, e o publicano naquela época era conhecido como um homem ladrão. Por quê? Porque ele era um judeu, ou era judeus, que o Império Romano havia estabelecido para coletar impostos. Só isso já fazia ele ser uma pessoa rejeitada. Só que, geralmente, esses cobradores de impostos cobravam mais do que o Império Romano estabelecia. Resultado, eles se tornavam homens ricos, mas ao mesmo tempo odiados pelo povo. Um desses homens queria ver Jesus, o nome dele era Zaqueu, e ele era baixinho. Subiu numa árvore. Quando Jesus passava lá embaixo, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce, hoje eu vou comer na tua casa. Jesus comeu, conversou com Zaqueu. E aí Zaqueu disse para o Senhor: Senhor Jesus, eu estou arrependido do que eu fiz. E a quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Irmãos, por que Zaqueu disse 4 vezes mais? Porque essa era a lei na época. Se você roubou alguém, para consertar, você deve estar arrependido e tem que pagar para aquela pessoa 4 vezes mais do que você roubou. É interessante ter sido roubado por Zaqueu, né? Um investimento de 400%. E quando Zaqueu disse que resolveria o problema com as pessoas que ele lesou, Jesus Cristo disse para ele: hoje entrou salvação nesta casa. Vocês estão percebendo que não basta a consciência do pecado? E era isso que Pedro estava dizendo: se arrependam. Quando eu tomo a consciência do que o meu pecado provocou diante de Deus, é o primeiro passo. E o segundo passo que a Bíblia diz que uma pessoa precisa fazer para encontrar-se com Deus e ter a sua vida impactada pela graça de Deus: arrependimento. Mas Pedro não para no arrependimento. Notem no versículo 38, ele diz: vocês devem se arrepender e
ser batizado. Por que o apóstolo Pedro incluiu o batismo? Irmãos, o arrependimento é algo que acontece dentro de mim, primeiro em relação a Deus. Mas o batismo é público, não é mais da esfera do privado. É a declaração da minha fé, da minha confiança e da minha entrega de vida totalmente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E quando isso é feito publicamente, o símbolo é o derramamento de água, que significa tanto a purificação que é feita na vida daquela pessoa que é batizada, quanto a promessa do Espírito Santo que Pedro diz: e vocês receberão a graça, a promessa do Espírito de Deus vindo e morando na vida de vocês. Portanto, é preciso a consciência do pecado, primeira coisa, e depois é preciso que a pessoa se arrependa e que a pessoa, sem dúvida nenhuma, tome a decisão pública de dizer a quem ele serve. Entretanto, há algo interessante de nós aprendermos, que Pedro deixa bem claro, é que existe uma promessa de que o Evangelho deve chegar, ou que esta mensagem deve chegar para todos. E agora estamos no versículo de número 39. O arrependimento falava no versículo anterior, e agora no versículo 39, Pedro diz algo que muda o conceito daquelas pessoas. O judaísmo era uma religião extremamente fechada dentro de si mesma. Ela estava atrelada à nacionalidade. Ser judeu implicava em ter esta fé judaica. E para você ter essa fé, você tem que cumprir todos os votos e atos e ritos que um judeu cumpre. Era assim que se caracterizava a religião judaica. Isso foi um fechamento diferenciado do que Deus havia ordenado para o povo. Israel deveria ser uma nação que era para explicar às outras nações como viver da maneira que agrada a Deus, e não se fechar dentro de si mesma. E Pedro diz: olha, a mensagem não é só para vocês. A mensagem é para vocês, é para os filhos de vocês, e é para os que estão perto, e também é para os que estão longe. Queridos, eu acredito que com algumas precauções, posso afirmar que não é errado que o testemunho primeiro que uma pessoa que publicamente coloca a sua vida nas mãos de Deus pela sua fé, esta pessoa primeiramente tem a responsabilidade de testemunhar de Jesus para os seus familiares. Começa pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, pelos primos, pelos parentes, pelos tios, pelos avós. E eu creio que essas são as pessoas que estão perto. E talvez quando falarmos de essa promessa não deve ficar presa para você, mas deve se esparramar para meus amigos de trabalho, para meus colegas de escola. O Evangelho deve se espalhar, e é através destes que creem. Eu entendi a minha situação de pecado, eu percebi que se eu não crer em Jesus Cristo como Messias, o Cristo que foi mandado para morrer no meu lugar, e a sua ressurreição
perdoa os meus pecados, eu preciso me arrepender desses pecados, eu preciso mostrar publicamente a quem eu sirvo e adoro e o que Cristo fez na minha vida, e começar pelos da minha própria casa. Eu posso juntar a esse texto um fato que aconteceu com um homem que era endemoniado. Ele era um homem, na época eu diria, perigoso, daquele que você andando na calçada, olhasse para ele e você entrava na primeira porta que você pudesse. Ele andava desnudo, ele tinha uma força não humana, porque ele quebrava todos os grilhões que eram colocados neles, e ele utilizava pedra ou pedras para fazer feridas nele mesmo. E quando Jesus chegou naquele lugar onde ele estava, ele, possuído pelo demônio, chegou perto e disse: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que o Senhor veio nos incomodar antes do tempo? Não me mandes embora. E Jesus expulsou o demônio daqueles homens, não era um, eram vários. E aquele homem foi vestido depois, passou algum tempo com Jesus, e quando Jesus estava saindo daquela cidade, ele disse para Jesus: Senhor Jesus, deixe-me te acompanhar para onde o Senhor for. E Jesus Cristo disse: não, volte para os seus e conte a ele todas as coisas que Deus fez com você. Eu, quando ouço esse texto, eu fico pensando nos parentes deste homem, quando viram ele chegando pela rua em direção à casa deles, de volta. Olha quem vem ali, bronca. Agora vai ter confusão. Olha a figura que vem ali. Mas era um novo homem, e a Bíblia não diz nem o nome desse homem. Só é identificado como o endemoniado da cidade de Gadara. Naquela região ele pregou e falou do que Deus fez na vida dele. E a Bíblia diz, não só ali, na sua cidade, mas nas cidades mais longe. Ao ponto de quando Jesus novamente veio para a região das 10 cidades, a fama do Senhor já era tão grande que Jesus não conseguia mais entrar na cidade. Tanto era o número de pessoas que o procuravam. A Bíblia não diz que foi por causa da pregação daquele homem. Mas Jesus, naquela região, só esteve na cidade de Gadara. E foi ali que ele livrou e salvou o endemoniado. Então, grande parte do ministério daqueles homens. Irmãos, eu creio que, em particular, a igreja presbiteriana perdeu uma característica que esteve muito presente no seu nascedouro, no seu começo, que foi a evangelização. Pense comigo. Se você chegar num consultório médico e sentar lá, quanto tempo as pessoas vão levar para saber que você é um servo ou uma serva de Deus? Quanto tempo? Muito provavelmente vai acontecer o que aconteceu agora, silêncio total. E se a atendente disser, o médico atrasou, ele só vai atender daqui 1h30. Se for presbiteriano, vai passar 1h30 e ninguém vai saber que ele é cristão. Ou ela é cristã. Nós somos
crentes mudos. Mas imagine que nesse consultório tenha um irmão e uma irmã da Assembleia de Deus. Quanto tempo demora para saber que ele é cristão? Basta a atendente dizer assim: olha, o médico vai atrasar 1h30. Ele vai dizer: oh Jesus, misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu nem fiz o café, nem fiz o jantar, o almoço de hoje. Oh Jesus, apressa o médico. Ele não tem vergonha, ela não tem vergonha de fazer isso. Mas parece que nós fomos vacinados para entender que é através de nós que as pessoas que estão perto, que estão longe de nós, irão conhecer a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo diz assim: como é que alguém pode crer numa mensagem que ele nunca ouviu? Como ele pode crer se não há quem fale? Como esta igreja vai poder crescer se a sua membresia é uma membresia calada, não fala da realidade do pecado, não fala do Cristo que morreu pelos pecados e ressuscitou e tem poder para perdoar, não fala em arrependimento, não fala na necessidade de dizer publicamente que é de Jesus? Como vamos crescer? Como seremos instrumentos da graça de Deus aonde Deus nos tem colocado? Por fim, queridos, a Bíblia diz que muitas outras palavras foram ditas pelos apóstolos, o versículo de número 40, diz que muita coisa foi dita e não está registrado tudo, mas algo que Pedro dizia ficou bem claro: salvai-vos desta geração perversa, adúltera e corrupta. Nós estamos vivendo um momento em que, como eu tenho dito para vocês já outras vezes, que a questão da fé cristã está sendo empurrada para dentro da vida particular. E dizendo: quando você estiver em público, não fale de cristianismo. Isso é coisa da sua igreja, isso é coisa da sua casa. Aqui não. Entretanto, as demais coisas que a fé cristã diz não é assim, isso borbulha, isso aparece e não tem nenhum problema. Hoje eu estava vendo um dos jornais de São Paulo, as notícias principais, e me chamou a atenção uma manchete: mulheres héteros são mais difíceis de achar do que fogo no Ártico. Como é o negócio? Mulheres héteros está se tornando uma raridade. Será que eu estou lendo direito? E era exatamente isso. Vejam, na hora que a humanidade optar pela homossexualidade, eu não tenho medo de dizer isso, nós vamos ser extintos. Simples assim. Ou tem heterossexualidade, ou a humanidade vai desaparecer. Resultado: já tem países onde essa liberalidade acontece alto e bom som, onde o crescimento é 0,7%. Sabe o que significa? Ela está decrescendo
0,3% a cada ano. Não cresce. Mas a imoralidade vai mais longe. E antes o que você tinha receio de fazer, hoje você faz abertamente. E se você falar que é hétero, é capaz de você ser chamado de homofóbico. Simplesmente porque você tem um pensamento heterossexual. Eu estou olhando só uma fatia da coisa. É muito comum nessa geração nós termos fortes reações aos escândalos de corrupção, mega coisas que acontecem. Mas quantos de nós não compram sem nota? Ou aceitam aquela proposta que às vezes o profissional de saúde diz, com nota é 25% mais caro, sem nota ou sem recibo é 25% mais barato. Eu digo, por que eu vou pagar mais 25%? Não preciso de recibo. Você sabe o que é isso? Corrupção. Você está sendo conivente. E na minha cabeça nem passa mais essa ideia de corrupção. Eu estou sendo conivente com sonegação do imposto. E Pedro diz, olha, seguir a Jesus não é uma sequência de rituais que você vai fazer. Essa geração está envolta numa realidade de que fazendo isso, basta. Mas a fé cristã diz, não. A salvação implica numa mudança comportamental da tua vida também, porque houve ali arrependimento e fé, houve um testemunho vivo por Cristo, o Espírito de Deus passa a morar em você, e a sua vida agora não é mais como a maioria das pessoas do seu presente século. Os problemas do primeiro século, acredito, não são os mesmos que nós vivemos hoje, é verdade. Nós vivemos, sem dúvida nenhuma, também uma geração perversa. Mas como eu me comporto diante desse fato? Eu vou terminar com um fato. Um homem, eu conheci pessoalmente, era membro da igreja que eu pastoreava, e ele trabalhava num banco, e na hora do almoço, ele com outros 2 colegas, sentaram numa mesa para compartilhar a refeição, e naquela conversa, um começou a contar como havia traído a esposa, e ela não havia descoberto. Quando ele terminou, o outro também começou a contar um outro caso, de como ele também havia contraído a esposa, e ela não havia descoberto. E quando os 2 terminaram de contar os seus casos, eles olharam para aquele irmão, como quem diz assim, conta a tua pulada de cerca agora, como foi a tua? Vejam a serenidade, mas a maneira como ele se comportou. Ele disse, engraçado, vocês contaram essa história e eu estou me sentindo todo errado. Aí as pessoas começaram a rir. Deve ter sido um negócio pesado, hein, cara? Para tu estar sentindo todo errado. Ele disse, não é isso. É porque vocês contaram com tanta naturalidade ter traído a esposa e eu nunca traí a minha. Então eu me sinto como que é errado diante de vocês. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu não creio que eu estou errado. Portanto, eu não tenho caso fora do casamento para ser contado. O que você acha que aconteceu com o papo
daquela mesa. Acabou. Como é que aquele rapaz ou aquele homem passou a ser chamado no banco? O santo. Aquele que não erra, que só pensa que os outros erram. Pensa que a gente não sabe que essa carinha de santo, isso é só para esconder, que você não quis contar. Essa é uma geração perversa. Que quando você não faz o que ele faz, você aparece como alguém que é contra o que ele faz e, portanto, inimigo do que eu faço. Essa é a geração por onde nós estamos. Mas quem disse a você que cristianismo não tem um preço a pagar? E aqui eu fecho. Pedro disse, olha, vocês de fato, ele disse, estejam certos, vocês crucificaram a Jesus. E quando alguém, conhecendo a Cristo, nega a Ele, nega render-se a Ele, a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 6, que esta pessoa está crucificando novamente a Cristo no seu coração. Então, quem conheceu e nega, se coloca na mesma posição daquelas pessoas lá. E mais grave, sabe do erro, mas eu prefiro ficar na periferia, eu não quero que essa mensagem tome conta de mim. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de falar para a gente fechar. É que Pedro diz que esse ato de salvação não é uma ação exclusiva do ser humano. Ele diz lá no versículo de número 38, ele diz, 39, é para todos aquele a quem Deus quiser chamar. Você não crê se Deus não chama. Mas quando você crê muito livremente. Como assim? Nós estamos diante de algo que nós na Bíblia chamamos de paradoxo. O que é um paradoxo? São duas verdades que não encontram harmonia na nossa mente. Quem é que reconhece que é pecador? Eu. Quem é que tem que se arrepender? Eu. Quem tem que tomar a decisão e pedir o batismo? Eu. Quem é que deve se afastar e não compactuar com as desgraças e com a imoralidade, perversidade e desonestidade dessa geração? Eu. E onde é que Deus entra isso? Você só decide crer, se arrepender, se batizar e santificar se Deus capacitar você para isso. Então, uma coisa é verdade, parte de você. A outra coisa também é verdade, mas sobre a ótica de Deus. É Deus que opera em você, tanto o seu querer quanto o realizar. Consigo harmonizar essas duas verdades na minha mente? Não. Não consigo. Mas elas são verdadeiras. É a tua responsabilidade pessoal e o agir soberano de Deus, aonde Ele quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Portanto, a mensagem do Evangelho é sempre poder de Deus. Olha o que Paulo diz lá, lindo esse texto, em Romanos capítulo 1, versículo 10. Porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, é Deus agindo pelo seu poder, salvando quem Ele quer, e a pessoa, pela sua decisão voluntária de crer e colocar a sua vida na mão do Senhor. Tome a decisão, irmãos, de fazer algo diferente, começando a partir da Igreja Presbiteriana Missão, aqui. Vamos procurar criar aqui na nossa igreja uma cultura de evangelização.
evangelização como estilo de vida e não como um evento a cada final de mês dentro dos apartamentos. Não estou dizendo que a gente pare com esses eventos. Eu estou dizendo que a evangelização é mais do que evento. A evangelização é um estilo de vida. Isso começa com você. Para os que estão perto e para aqueles que você pode chegar, mas que estão mais longe. Eu disse que nós aprenderíamos hoje pelo menos 4 passos. Qual foi? Primeiro, a pessoa precisa entender as consequências e as dificuldades e a desgraça que o pecado gera na vida pessoal. Se ela não entendeu isso, ela não vai conseguir entender que o seu pecado, primeiro, é contra Deus, o Criador de todas as coisas, e que levou Jesus Cristo à cruz. Foi o meu pecado, foi o seu pecado. Segunda coisa, ela precisa de arrependimento. E arrependimento é uma decisão de mudar de atitude. Não é só de ouvir. Eu entendi e eu preciso mudar. Terceiro, eu preciso de batismo. Eu preciso testemunhar isso publicamente. Eu preciso dizer para todos o que Cristo é na minha vida. E eu preciso ser canal. Uma vez que isso chegou na minha vida, eu agora tenho para mim que a promessa de graça que me foi dada é para meus familiares, para os que estão perto, para os que estão longe, e eu quero ser este canal. Esta é a proposta do Evangelho. Será que você já teve o privilégio de levar alguém a Jesus? Será que alguém já conheceu a Cristo através da tua boca, do teu testemunho? Isso é uma cultura de evangelização. Eu vou propor que hoje, quando a gente terminar, geralmente eu vejo o clube do Bolinha, clube da Luluzinha, quando acaba a igreja aqui, nesses grupos de Bolinha e Luluzinha, conversa um pouco sobre evangelização, conversa um pouco sobre a mensagem que você ouviu nesta noite, conversa um pouco o que você está precisando diante de Deus, pede para alguém orar por você. Vamos criar uma cultura na nossa igreja de evangelização. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de conhecermos a Jesus. Obrigado porque esse é o maior presente, um dom precioso que nós temos nesta vida. Não há nada melhor do que sermos amigos de Deus. Isso só é possível através de Jesus Cristo, que nos transformou em amigos ao invés de inimigos por causa dos pecados que cometemos contra Deus. Por causa de Jesus, agora a ira de Deus não está mais sobre nós, mas sim o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia. Senhor, que a nossa boca não fique uma boca calada, mas que fale de Jesus, que testemunhe publicamente, que o nosso evangelho seja visto e ouvido por os que estão perto e os que estão longe de nós. Usa essa igreja, ó Deus, para que na nossa vida do dia a dia, a nossa vida comunitária, haja uma verdadeira cultura de anúncio do evangelho. Em nome de Jesus. Amém.